caneta. Boa noite a todos. Solicito à senhora secretária que verifique a presença dos senhores vereadores por chamada nominal. Abel Domingos da Paz. Presente. Francisco Victorino de Moraes. Presente. Irineu Machado. Presente. Jorge Soares Godinho. Presente. Marciano Antônio de Moraes. Presente. Marcelo Luiz de Moura. Presente. Maria Aparecida da Silva, presente. Marcos Martins Feitosa. Presente. Paulo Roberto Souza Silva. Presente. Vanderlei Conceição Ferreira. Presente. William Soares Rodrigues. Presente. Havendo quórum regimental, invoco a proteção de Deus sobre os trabalhos a serem realizados e declaro aberta a 14ª sessão ordinária da 13ª legislatura da 4ª sessão legislativa, realizada no dia 9 de junho de 2020, a hora regimental. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Câmara Municipal de Juquitiba, Estado de São Paulo. Ata da 13ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 13ª legislatura, realizada no dia 2 de junho de 2020. Com início à hora regimental. Feita a chamada nominal, constatou-se a presença dos vereadores Abel Domingos da Paz, Francisco Victorino de Moraes, Jorge Soares Godinho, Marcelo Luiz de Moura, Marciano Antônio de Moraes, Maria Aparecida da Silva, Marlos Martins Feitosa, Paulo Roberto Souza Silva, Vanderlei Conceição Ferreira e Williams Soares Rodrigues. Ausente o vereador Irineu Machado. O senhor presidente invocou a proteção de Deus sobre os trabalhos a serem realizados e declarou aberta a sessão, determinando a senhora secretária que procedesse à leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi aprovada sem retificações. Em seguida, o senhor presidente solicitou à senhora secretária para que procedesse à leitura das matérias do período do expediente. Expediente / diversos, ofício sem número, Viação Triunfo Limitada, pelo qual foi requerido a necessária e urgente colaboração do Poder Legislativo na pessoa do excelentíssimo senhor presidente Jorge Soares Godinho, junto à Prefeitura Municipal de Juquitiba, São Paulo, para a liberação emergencial de recursos visando o reequilíbrio da relação contratual em decorrência dos impactos financeiros decorrentes do decreto de calamidade em saúde pelo Covid-19. Expediente / executivo, ofício GP número 76/2020, que encaminhou em resposta ao requerimento sob número 42/2020, de autoria dos vereadores Maria Aparecida da Silva e Paulo Roberto Souza Silva. Anexo ofício SEMEC número 201/2020, contendo informações acerca da quantidade de alunos por unidade escolar, beneficiados ou não beneficiados pelo programa Bolsa Família. Ofício GP número 78/2020, que encaminhou em resposta ao requerimento sob número 40/2020, de autoria do vereador Marcelo Luiz de Moura. Informações de que não há no âmbito do Poder Executivo qualquer contrato firmado com empresas para o fornecimento de alimentação aos funcionários e pacientes do Hospital Municipal, sendo eventual contratação de responsabilidade exclusiva da empresa que administra a unidade mista de saúde do município. Ofício GP número 80/2020, que encaminhou cópia sancionada da Lei Municipal sob número 2125/2020, que dispõe sobre a redução dos subsídios dos agentes políticos e dos vencimentos dos cargos em comissão da Câmara Municipal de Juquitiba, São Paulo, nos percentuais, condições e período que especifica ofício GP número 81/2020, que encaminhou cópia sancionada da Lei Municipal número 2122/2020, que denomina a Rua José Soares dos Santos o logradouro público que especifica. Ofício GP número 83/2020, que encaminhou cópia sancionada da Lei Municipal número 2124, que denomina Viela Nancy Tavares Correia dos Santos, o logradouro público que especifica.
Ofício GP número 84/2020, que encaminhou cópia sancionada da Lei Municipal número 2126/2020, que ele expõe sobre a criação do Conselho Municipal de Controle Social de Saneamento Básico no âmbito dos municípios de Juquitiba e da outras providências. Expediente/Legislativo. Requerimento número 64/2020, de autoria do vereador Marcelo Luiz de Moura, pela ordem dos vereadores Paulo Roberto Souza Silva, William Soares Rodrigues, Jorge Soares Godinho, Maria Aparecida da Silva, Marciano Antônio de Moraes, Vanderlei Conceição Ferreira e Abel Domingos da Paz pediram para subscrever a referida propositura, o que foi aceito por seu autor. Requerimento número 65 de 2020, de autoria dos vereadores Marcelo Luiz de Moura e Paulo Roberto Souza Silva, pela ordem dos vereadores. Pela ordem, o vereador William Soares Rodrigues pediu para subscrever a referida propositura, o que foi aceito por seus autores. Pela ordem dos vereadores William Soares Rodrigues, Marciano Antônio de Moraes e Marcelo Luiz de Moura, solicitaram para que pudessem discutir a referida propositura, o que foi aceito pelo senhor presidente. Requerimento número 66 de 2020, de autoria do vereador Jorge Soares Godinho. Requerimentos números 67, 68 e 69 de 2020, de autoria do vereador William Soares Rodrigues, pela ordem dos vereadores Paulo Roberto Souza Silva, Vanderlei Conceição Ferreira, Marciano Antônio de Moraes e Abel Domingos da Paz pediram para subscrever o requerimento número 67 de 2020, o que foi aceito por seu autor. Pela ordem, o vereador William Soares Rodrigues solicitou para que pudesse discutir a referida propositura, o que foi aceito pelo senhor presidente. Pela ordem dos vereadores Marciano Antônio de Moraes, Marcelo Luiz de Moura, William Soares Rodrigues e Paulo Roberto Souza Silva, solicitaram para que pudesse discutir o requerimento número 68 de 2020, o que foi aceito pelo senhor presidente. Pela ordem, o vereador Paulo Roberto Souza Silva pediu para subscrever a referida propositura, o que foi aceito por seu autor. Moções de louvor número 7, 8 e 11 de 2020, de autoria do vereador Francisco Victorino de Moraes. Pela ordem dos vereadores Paulo Roberto Souza Silva, Abel Domingos da Paz, Marciano Antônio de Moraes, Vanderlei Conceição Ferreira, William Soares Rodrigues, Maria Aparecida da Silva e Jorge Soares Godinho pediram para subscrever a moção número 7 de 2020, o que foi aceito por seu autor. Pela ordem dos vereadores Francisco Victorino de Moraes, Jorge Soares Godinho, discutir a referida moção. Pela ordem dos vereadores Vanderlei Conceição Ferreira, Marciano Antônio de Moraes, Marcelo Luiz de Moura, Abel Domingos da Paz, Paulo Roberto Souza Silva, William Soares Rodrigues, Maria Aparecida da Silva e Jorge Soares Godinho pediram para subscrever a moção número 8 de 2020, o que foi aceito por seu autor. Pela ordem dos vereadores Francisco Victorino de Moraes e Jorge Soares Godinho, discutir a referida moção. Pela ordem dos vereadores William Soares Rodrigues, Marciano Antônio de Moraes, Vanderlei Conceição Ferreira, Paulo Roberto de Souza, Abel Domingos da Paz, Maria Aparecida da Silva, Marcelo Luiz de Moura, Marlos Martins Feitosa e Jorge Soares Godinho pediram para subscrever a moção número 11 de 2020, que foi aceito por seu autor. Pela ordem, o vereador Francisco Victorino de Moraes solicitou para que pudesse discutir a referida moção, o que foi aceito pelo senhor presidente. Moção de louvor número 9 de 2020, de autoria do vereador Marlos Martins Feitosa. Pela ordem dos vereadores Paulo Roberto Souza Silva, Marciano Antônio de Moraes, Vanderlei Conceição Ferreira, Abel Domingos da Paz, Jorge Soares Godinho, William Soares Rodrigues e Maria Aparecida da Silva pediram para subscrever a referida moção, o que foi aceito por seu autor. Moção de louvor número 10 de 2020, de autoria do vereador Jorge Soares Godinho, pela ordem dos vereadores Francisco Victorino de Moraes, Paulo Roberto Souza Silva, Marciano Antônio de Moraes, Vanderlei Conceição Ferreira, Abel Domingos da Paz, Maria Aparecida da Silva, Marlos Martins Feitosa, Marcelo Luiz de Moura e William Soares Rodrigues pediram para subscrever a referida moção, o que foi aceito por seu autor. Os vereadores Jorge Soares Godinho e Francisco Victorino de Moraes discutiram a referida moção. Todas as proposituras foram colocadas em discussão e, em seguida, submetidas à votação simbólica, tendo sido aprovadas por unanimidade. Indicação número 65 de 2020, autoria da vereadora Maria Aparecida da Silva. Indicação número 66 de 2020,
autoria do vereador Jorge Soares Godinho. Em seguida, o senhor presidente abriu inscrição de vereadores para uso da tribuna no período do expediente. Inscreveram e fizeram o uso da palavra os vereadores Márcio Martins Feitosa e Jorge Soares Godinho. Não havendo mais vereadores inscritos, o senhor presidente passou para o período da ordem do dia, solicitando à senhora secretária que fizesse a leitura dos projetos a serem deliberados. Não havendo projetos a serem deliberados, o senhor presidente passou para o período da explicação pessoal, abrindo a inscrição de vereadores para uso da tribuna no prazo de 2 minutos. Se inscreveram e usaram a palavra os vereadores Marcelo Luiz Moura, Abel Domingos da Paz, Vanderlei Conceição Ferreira, Márcio Martins Feitosa, Francisco Victorino de Moraes, Marciano Antônio de Moraes. Pela ordem, os vereadores Márcio Martins Feitosa, Vanderlei Conceição Ferreira e Abel Domingos da Paz, após haverem sido citados, solicitaram o direito da resposta. Sendo tal pleito aceito pelo senhor presidente, ato contínuo fez uso da palavra o senhor presidente, que convidou o vereador vice-presidente para assumir seu assento junto à mesa diretora. Por fim, discursou a vereadora Maria Aparecida da Silva. Pela ordem, dos vereadores William Soares Rodrigues e Marciano Antônio de Moraes solicitaram o direito de resposta, sendo aceito pelo senhor presidente. Em seguida, o senhor presidente fez suas considerações e agradecimentos ao público presente, nada mais havendo a tratar, agradeceu a Deus pelos trabalhos realizados e declarou encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata, que após lida e apreciada em plenário, será autografada pelos membros da mesa diretora: Jorge Soares Godinho, presidente; Francisco Victorino de Moraes, vice-presidente; e Maria Aparecida da Silva, primeira secretária. Consulto meus pares se há retificações a fazer. Não havendo retificação, a ata está aprovada. Solicito à senhora secretária que faça a leitura das matérias do expediente. Pauta da 14ª sessão ordinária, dia 9 de junho de 2020, terça-feira. Aos 9 dias do mês de junho de 2020, com início à hora regimental, realizar-se a 14ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 13ª legislatura da Câmara Municipal de Juquitiba, Estado de São Paulo, a Rua José Prestes Rosa, número 68, sob a presidência do excelentíssimo vereador Jorge Soares Godinho. Com a seguinte pauta: expediente / diversos. Ofício sem número, Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar do Estado de São Paulo. Encaminha em resposta ao requerimento sob o número 47/2020, de autoria do vereador William Soares Rodrigues, informações de que, conforme estabelecido em reunião realizada na sede do Poder Executivo, a base do primeiro pelotão de Polícia Militar do município permanecerá no prédio atual até a locação de um novo imóvel de características adequadas. Informa ainda que um dos imóveis disponíveis a tal desiderato poderá ser a da sede do PSF, Rua Tancredo de Almeida Neves, 252, Centro, a ser ocupada de forma parcial pelas instalações da Polícia Militar. Expediente Executivo, ofício GP número 85 de 2020, encaminha em atenção o requerimento sob o número 181 de 2019, de autoria do vereador Abel Domingos da Paz, anexo contendo certidão DMO número 026, dígito 05 de 2020, e levantamento topográfico visando a instrução de projeto de lei do Legislativo para a denominação de logrador existente como Rua Xavier de Camargo. Ofício GP número 88 de 2020. Encaminha em atenção o requerimento sob o número 41 de 2020, de autoria dos vereadores Maria Aparecida da Silva, Paulo Roberto Souza Silva e Marcelo Luiz Moura. Anexo ao ofício 102 de 2020 da Secretaria de Assistência Social, contendo informações acerca das ações e medidas que estão em andamento no âmbito do município em consequência do estado de calamidade pública pela pandemia do Covid-19, entre os quais Programa Alimento Solidário, Bolsa Família e programas e medidas assistenciais previstas e ainda planos ou ações para o apoio assistencial à população de baixa renda e de rua no período de inverno e pandemia.
Ofício GP número 89/2020, encaminha em resposta ao requerimento sob número 57/2020, de autoria do vereador William Soares Rodrigues, anexo memorando Divitran número 79/2020, contendo informações de que as linhas de transporte alternativo que abrangiam os bairros Cachoeira do França, Quirobe, Barra Mansa, com viagens regulares e horários conhecidos, tiveram número diário de passageiro reduzido em razão da pandemia pelo Covid-19 e, por tal razão, foram suprimidas ou reduzidas ou suspensas pela cooperativa de transportadores responsável, mediante o aval do departamento oficiante. Informa ainda que, em atenção aos reclamos de moradores locais, algumas das linhas foram retomadas, porém, apresentando-se com baixo número de passageiros diários transportados e inferior ao mínimo necessário à manutenção dos itinerários e horários. Ofício GP número 90/2020, encaminha em resposta ao requerimento sob número 56/2020, de autoria do vereador William Soares Rodrigues. Anexo ofício SEMEC número 218/2020, contendo cópias de pedidos de compra direta, documentos fiscais, nota de empenho e comprovantes de pagamentos relativos aos materiais empregados nas obras de construção da creche do bairro Jardim das Palmeiras. Ofício GP número 91/2020, encaminha o projeto de lei do Executivo sob o número 9/2020, que autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE, CNPJ número 26.851.385/001, no dígito 94, e da outras providências. Projeto de lei do Executivo sob o número 9/2020, que autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE, CNPJ número 26.851.385.1000, ao contrário, 94, e da outras providências. Ofício GP número 92/2020, encaminha o projeto de lei do Executivo sob o número 10/2020, que autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com Caritas Filial, Projeto Mãe que Acolhe, CNPJ número 64.033.061/001290, e da outras providências. Projeto de lei do Executivo sob o número 10/2020, que autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com Caritas Filial, Projeto Mãe que Acolhe, CNPJ número 64.033.061/001290, e da outras providências. Expediente legislativo. Projeto de lei número 5/2020 do Legislativo, que denomina a Rua Maria Xavier de Camargo, o logradouro público que especifica. Requerimento. Número 70/2020. Marciano Antônio de Moraes, vereador dessa augusta Casa de Leis, ao final subscrito, no uso de suas atribuições legais, após ouvir o soberano plenário, requer ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Aires Corsato, que oficie a empresa Enel Distribuição São Paulo, para que promova a extensão de rede elétrica na Travessa Maria Francisco Soares, no bairro do Soares. Justificativa. Trata-se de justa proposição, visto que referido logradouro não conta com rede elétrica, o que tem causado sérios prejuízos aos moradores. Plenário Padurável, 5 de junho de 2020, Marciano Antônio de Moraes, vereador. Coloco em discussão o requerimento de número 70/2020, abrindo o prazo para inscrição dos senhores vereadores. Não havendo vereador inscrito para discussão, coloco em votação o requerimento do número 70/2020. A votação é simbólica. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento número 70/2020 está aprovado. Requerimento número 71/2020. Francisco Victorino de Moraes, vereador desta augusta Casa de Leis,
ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, após ouvir o soberano plenário, requer a expedição de ofício ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ales Corsato, pugnando que seja determinado ao setor competente da municipalidade o encaminhamento a essa edilidade das seguintes informações e documentos. A. Relatório contendo informações acerca das permissões, concessões dos serviços de táxi baixadas pela municipalidade no exercício de 2017 até 2020, declinando-se ainda o nome dos permissionários ou concessionários e placas dos veículos autorizados aos serviços. Justificativa: trata-se de justa propositura que visa garantir o pleno exercício do munus fiscalizatório por parte dos membros do Poder Legislativo. Plenário para Duráveis, 8 de junho de 2020, Francisco Victorino de Moraes, vereador. Coloco em discussão o requerimento de número 71 de 2020, abrindo o prazo para inscrição dos senhores vereadores. Não havendo vereadores inscritos para discussão, coloco em votação o requerimento de número 71 de 2020. A votação é simbólica. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. O requerimento número 71 de 2020 está aprovado. Requerimento número 72 de 2020, Maria Aparecida da Silva, vereadora desta augusta Casa de Leis, ao final subscrita, no uso de suas atribuições legais, após ouvir o soberano plenário, requer a expedição de ofício ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ales Corsato, pugnando que seja determinado ao setor competente da municipalidade o encaminhamento a essa edilidade das seguintes informações e documentos. A. Relatório contendo informações acerca do número de enfermeiras que ingressaram através do concurso público aos postos de saúde da família, PSFs, do município, número e ano do edital do respectivo processo, classificação final dos respectivos selecionados e unidade de lotação por ocasião de ingresso aos serviços. Justificativa: trata-se de justa propositura que visa garantir o pleno exercício do munus fiscalizatório por parte dos membros do Poder Legislativo. Plenário para Duráveis, 8 de junho de 2020, Maria Aparecida da Silva, vereadora. Coloco em discussão o requerimento número 72 de 2020, abrindo o prazo para a inscrição dos senhores vereadores. Não havendo vereadores inscritos para discussão, coloco em votação o requerimento número 72 de 2020. A votação é simbólica. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. O requerimento número 72 de 2020 está aprovado. Requerimento número 73 de 2020, Maria Aparecida da Silva, vereadora desta augusta Casa de Leis, ao final subscrita no uso de suas atribuições legais, após ouvir o soberano plenário, requer a expedição de ofício à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, Correios Agência de Juquitiba, São Paulo, pugnando pelo pronto encaminhamento à edilidade de informações acerca de eventuais intervenções pela vigilância sanitária do município e medidas preventivas indicadas e adotadas pela oficiada para controle e combate do Covid-19, proteção de seus servidores e público em geral. Justificativa: trata-se de justa propositura que visa garantir o pleno exercício do munus fiscalizatório por parte dos membros do Poder Legislativo. Plenário para Duráveis, 8 de junho de 2020, Maria Aparecida da Silva, vereadora. Coloco em discussão o requerimento número 73 de 2020, abrindo prazo para a inscrição dos senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente, vereadora Maria Aparecida, gostaria de subscrever o seu requerimento e parabenizar desde já. Subscrição aceita, vereador. Pela ordem, senhor presidente, vereadora Maria Aparecida, também gostaria de subscrever o requerimento. Subscrição aceita, vereador. Pela ordem, senhor presidente, a vereadora também gostaria de subscrever seu requerimento. Subscrição aceita, vereador. Pela ordem, senhor presidente, vereadora, eu também peço a subscrição do requerimento. Subscrição aceita, vereador.
Pela ordem, senhor presidente, também peço subscrição, vereadora. Subscrição aceita, vereador. Não havendo vereadores inscritos para discussão, coloco em votação o requerimento de número 73 de 2020. A votação é simbólica. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. Requerimento número 73 de 2020 está aprovado. Requerimento número 74, 2020, Maria Aparecida da Silva, vereadora desta augusta Casa de Leis, ao final subscrita no uso de suas atribuições legais, após ouvir o soberano plenário, requer a expedição de ofício ao chefe do Poder Executivo, o excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ales Corsato, pugnando que seja determinado ao setor competente da municipalidade, Secretaria de Higiene e Saúde, o encaminhamento a essa edilidade das seguintes informações e documentos. A. Relatório contendo informações acerca das providências de ordem sanitária, eventualmente realizadas pela Vigilância Sanitária, em relação à Agência dos Correios do município, frente às indicações de medidas preventivas ao controle da Covid-19, indicadas pelo Sindicato de Classe dos Servidores da citada empresa estatal. Justificativa. Trata-se de justa propositura que visa garantir o pleno exercício do munus fiscalizatório por parte dos membros do Poder Legislativo. Plenário Paduraves, 8 de junho de 2020, Maria Aparecida da Silva, vereadora. Coloco em discussão o requerimento número 74 de 2020, abrindo prazo para inscrições dos senhores vereadores. Não havendo vereador inscrito para discussão, coloco em votação o requerimento número 74 de 2020. A votação é simbólica. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. Requerimento número 74 de 2020 está aprovado. Requerimento número 75 de 2020, William Soares Rodrigues, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, após ouvir o soberano plenário, requer a expedição de ofício ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ales Corsato, pugnando que seja determinado ao setor competente da municipalidade o encaminhamento a essa edilidade do relatório de prestação de contas do município e balanço do exercício findo de 2019. Justificativa. Trata-se de justa propositura que visa garantir o pleno exercício do munus fiscalizatório pelos membros do Poder Legislativo Municipal, frente às despesas realizadas pelo município no exercício 2019, cujo encaminhamento é de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, na forma em que dispõe o artigo 83, inciso 25 da Lei Orgânica Municipal. Plenário Paduraves, 8 de junho de 2020, William Soares Rodrigues, vereador. Coloco em discussão o requerimento de número 75 de 2020, abrindo o prazo de inscrição dos senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de subscrever o requerimento, vereador. Subscrição aceita, vereador. Pela ordem, presidente, eu gostaria de discutir o requerimento. Com a palavra, o vereador Abel Domingues da Paz. Mesa diretora, senhora Maria Aparecida, senhor presidente Jorge Soares Godinho, vice-presidente Francisco Vitorino, nobres colegas vereadores, público presente, internautas, né? Público presente não tem. Então, vim aqui discutir esse requerimento e informar que eu fui entender, até sendo presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, como funciona a tramitação financeira entre os dois poderes, referente a balancetes, contas públicas e o duodécimo, né? Em relação ao balancete, os dois poderes eles se comunicam e fazem a prestação via e-mail, né? Os dois contadores, no caso. E a prestação de conta ela está no SICONF, né? Que é um sistema de informação contábeis e fiscais do setor público brasileiro. Então, ela se encontra lá, lógico, respeitando a Lei Orgânica Municipal. Obrigado, presidente.
Não havendo mais vereadores inscritos para discussão, coloco em votação o requerimento de número 75 de 2020. A votação é simbólica. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. Requerimento número 75 de 2020 está aprovado. Requerimento número 76 de 2020, Francisco Victorino de Moraes, vereador dessa augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, após ouvir o soberano plenário, requer a superintendência da Caixa Econômica Federal, pugnando pelas providências necessárias ao aumento da estrutura física e da capacidade de atendimento diário da agência lotérica do município. Justificativa: trata-se de justa propositura que visa garantir pronta melhoria da prestação de serviços de conforto aos usuários da agência lotérica do município, através da expansão física e da capacidade de atendimento local. Plenário Paduraves, 8 de junho de 2020, Francisco Victorino de Moraes, vereador. Coloco em discussão o requerimento número 76 de 2020, abrindo prazo para a inscrição dos senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente, o vereador gostaria de subscrever o requerimento. Substituição aceita, vereador Paulo. Pela ordem, senhor presidente, o vereador também peço subscrição. Substituição aceita, vereador William Soares. Pela ordem, senhor presidente, o vereador Francisco também gostaria de subscrever o requerimento. Substituição aceita, vereador Marciano. Não havendo vereadores inscritos para discussão, coloco em votação o requerimento de número 76 de 2020. A votação é simbólica. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. Requerimento número 76 de 2020 está aprovado. Moção de repúdio número 12 de 2020. Jorge Soares Godinho, Francisco Victorino de Moraes, Maria Aparecida da Silva, Abel Domingos da Paz, William Soares Rodrigues, Irineu Machado, Marcelo Luiz de Moura, Marciano Antônio de Moraes, Vanderlei Conceição Ferreira, Paulo Roberto Souza Silva e Marlos Martins Feitosa. Vereadores desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, apresentam ao soberano plenário a presente moção de repúdio contra a empresa Telefônica Brasil S.A., Vivo S.A., em razão dos deficientes serviços de telefonia fixa, telefonia móvel e internet banda larga, prestado no município de Juquitiba. Este legislativo repudia os frequentes episódios de ausência de sinal de telefonia móvel 3G no município por inúmeras vezes. A população permanece horas ou até mesmo dias inteiros privada de comunicação via celular, sem qualquer aviso prévio. O descaso da repudiada provoca graves transtornos e riscos, vez que seus clientes, ainda que com o pagamento de suas faturas em dia, vêm ser tolhidos do legítimo direito de se comunicar, assim como de acessar dados móveis de internet. Ademais, quando há sinal, igualmente frequentes são os episódios de queda repentina de ligação, descagem que não completam e baixa qualidade das chamadas. Some-se ainda a já conhecida lentidão, a falha no tráfego de dados móveis que impedem a navegação. A telefonia fixa e os serviços de internet fixa, banda larga, igualmente deixam a desejar. As interrupções injustificadas impedem a comunicação. Os danos oriundos das constantes interrupções de sinal de telefonia móvel, internet atingem não só a população, mas também o comércio, indústrias locais, instituições e, por óbvio, a própria administração pública. Negócios deixam de ser fechados ou são
postergados, dados imperiosos deixam de ser trafegados pontualmente via internet. Atendimentos de emergências hospitalares ficam comprometidos, além das informações que deixam de ser comunicadas a pronto tempo, causando prejuízo a vários setores. Repise-se que todo o dissabor narrado deve ser incutido a responsabilidade da repudiada que deixa de investir, expandir e ampliar seus serviços em nosso município, em privilégio, contudo, aos grandes centros urbanos. A repudiada, já reconhecida pelos serviços deficientes prestados na região central do município, presta serviços longe do mínimo padrão de qualidade aceitável nos bairros mais afastados. O sinal de telefonia móvel, internet, é fraco, por vezes falha ou até mesmo inexiste, tornando os moradores incomunicáveis. É certo que esse poder legislativo já demandou inúmeras vezes por melhorias em prol dos cidadãos, consumidores juctibenses, contudo, as respostas já conhecidas da repudiada insistem em destacar que seus serviços dependem de condições técnicas específicas, distâncias de central telefônica, condições geográficas, áreas de sombras e etc., não constando projetos de expansão de serviços para o nosso município. Curioso notar que tais empecilhos técnicos são facilmente contornados por meio de investimentos em tecnologia, em municípios de grande porte como a capital paulista. Dispõe o Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 22. Artigo 22. Os órgãos públicos por si, ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Diante da flagrante inadequação e ineficiência dos serviços essenciais de telefonia prestados pela repudiada no município, é patente a afronta ao Código de Defesa do Consumidor, estando a referida empresa ciente das deficiências através das inúmeras manifestações desta Casa de Leis, aquelas endereçadas, bem como as incontáveis reclamações de munícipes que lhe são encaminhadas diretamente. Porém, a repudiada queda-se inerte em detrimento aos clientes de Juquitiba. Dessa forma, a fim de repudiar a conduta da Telefônica Brasil S.A. Vivo S.A. no município de Juquitiba pelos péssimos serviços de telecomunicações prestados, apresentamos a presente moção de repúdio, rogando pela imediata melhoria, expansão da empresa com a ampliação na oferta de serviços no município, investimentos constantes em rede e tecnologia e permanência nos serviços de manutenção e conservação da rede, enviando-se cópia da presente para a repudiada, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações e Comissão de Defesa dos Direitos dos Consumidores da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para que empreendam esforços em busca das melhorias pretendidas. Plenário Padurável, 5 de junho de 2020. Jorge Soares Godinho, vereador Francisco Victorino de Moraes, Maria Aparecida da Silva, Uira Soares Rodrigues, Irineu Machado, Marcelo Luiz de Moura, Marciano Antônio de Moraes, Abel Domingos da Paz, Marlos Martins Feitosa, Paulo Roberto de Souza Silva e Vanderlei Conceição Ferreira, vereadores. Doutor, tem uma correção. Coloco em discussão a moção de repúdio de número 12 de 2020. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de comentar a moção. Com a palavra, o vereador Marlos Martins Feitosa. Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, internautas, uma boa noite a todos. Realmente é uma situação delicada essa da Vivo. A gente sempre se refere diretamente a ela e a gente fica refém no município dessa empresa, porque ela é a única que oferece algum serviço aqui.
E essa moção ela é muito pertinente. A luta para tentar fazer com que esse serviço melhore, ela se estende já de muito tempo, né? Então, eu acredito que essa moção é muito pertinente, mas junto com ela, acho que a gente deveria, talvez, tomar aí um outro caminho, talvez cobrar a Agência Nacional de Telecomunicações, porque o município é carente demais de comunicação. Essa empresa é a única que funciona muito mal, as demais parece que não se interessa. Quer dizer, a gente está aqui tão próximo de São Paulo e vive aí na idade da pedra com relação a telecomunicações. Eu acredito que a gente deve tomar aí a frente disso, né, em bloco, todos juntos, para tentar fazer com que a Anatel olhe um pouco pela gente aqui, né, município de Juquitiba e os arredores. É isso, presidente. Obrigado. Pela ordem do presidente, gostaria também de discutir. Com a palavra, o vereador Francisco Victorino de Moraes. Senhor presidente, nobres colegas vereadores da mesa diretora, aos internautas, essa moção é um modo de tentar ver se eles têm um outro olhar para Juquitiba, que, na verdade, o sinal nosso é muito fraco e falho, né? E nós necessita de ampliar para os bairros, mas nem no centro nós está tendo direito o nosso sinal para a população usar internet e o próprio telefone. Está difícil. Vamos marcar, se for possível, até uma reunião, né, para ver se nós conseguimos, além de melhorar o nosso sinal na nossa cidade, tentar ver se nós conseguimos ampliar para os bairros que nós necessitamos também, né? Vamos ver se há interesse, né, que eles façam esse serviço para atender nossa população. Obrigado. Gostaria de também comentar essa moção, já cumprimentando aqui a mesa diretora, ao vice-presidente Francisco Victorino de Moraes, também a nossa primeira secretária Maria Aparecida, nobres colegas vereadores, então aos nobres edis aí que comentaram essa moção. Realmente não é de hoje que esta casa, né, nós vereadores, vem pontuando os serviços essenciais do nosso município e também aí com a Vivo, né? Então, vários requerimentos, já fizemos moções de repúdio nesta casa pela Vivo, então está indo mais uma moção de repúdio à Vivo. E, ao que o vereador citou, o vereador Marlon citou, está sendo encaminhada, vereador, essa moção também à Anatel, né? E com isso, vamos aguardar, foi feito um ofício da casa já, cobrando para que ele dê uma satisfação o que aconteceu, o que está acontecendo, tá certo? Vamos ver, né? Vamos aguardar. Eu quero fazer questão, peço ao jurídico da casa também que encaminhe a todos os vereadores assim que chegar essa resposta da Vivo, tá? A resposta do ofício que foi enviado a ele, que encaminhe aos nobres edis e que nós vereadores tomamos então, a partir dessa resposta deles, a gente começa a tomar as nossas precauções, fazermos novas cobranças. Desde já quero agradecer aqui e parabenizar ao jurídico da casa que formulou essa moção, está muito bem formulada, muito bem pontuada. Então, assim, está apresentando aqui todas as dificuldades que nós vemos enfrentando, inclusive também através dessa moção já solicitando melhorias de serviço, né? Então, ela está servindo para as duas coisas. Então, parabenizar a todos aí, aos nobres edis aí, que todos assinaram essa moção, e eu acho de grande valia, não só assim, para nós, mas assim, para o município de Juquitiba, essa cobrança vai ser importantíssima. Então, essa moção de repúdio, quero lembrar que já foi feita outras moções de repúdio, já foram feitos por demais vereadores aí vários requerimentos cobrando o bom serviço disso. Então, mais uma vez, a gente vem aí cobrando esse serviço da Vivo. Pela ordem do presidente, passo a discutir a moção.
Com a palavra, o vereador William Soares Rodrigues. Vereador presidente Ginho, vice-presidente vereador Chiquinho, primeira secretária vereadora Cida Nunes, nobres colegas vereadores, internautas, servidores dessa casa, uma boa noite. Como o senhor mesmo citou, não é a primeira moção de repúdio a essa empresa. E também já foi encaminhado à Anatel. E a resposta dela foi que o serviço se encontra de acordo com o contrato entre a agência e a empresa. A gente não vamos esperar uma resposta diferente da Agência Nacional de Telecomunicações, mas precisamos, então, além da moção, encaminhar aqui para o PROCON, e como o jurídico dessa casa também já achou um caminho, ao Núcleo de Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo, da Defensoria Pública, para realmente moverem uma ação. Então, eu peço aqui, senhor presidente, que junte, né, com esta moção de repúdio, a moção aprovada no ano passado, a resposta que veio da Anatel, e encaminhe tudo isso ao PROCON e ao Núcleo de Defesa do Consumidor. Porque acredito que só mesmo movendo uma ação contra essa empresa, contra a Vivo, que ela vai melhorar o serviço aqui para a nossa população. Agradeço aqui, presidente. Desde já, então, já peço ao nosso jurídico que tome as devidas providências também perante a isso, né, para a gente que formule, então, prepare toda essa documentação e encaminhe, então, junto com a moção de repúdio. Não havendo mais vereadores inscritos para a discussão, coloco em votação a moção de repúdio número 12 de 2020. A votação é simbólica. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. A moção de repúdio número 12 de 2020 está aprovada. Indicação número 67 de 2020. Vanderlei Conceição Ferreira, vereador dessa augusta Casa de Leis, ao final subscrito, no uso de suas atribuições legais, indica o excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ales Corsato, que determina ao setor competente da municipalidade a adoção das seguintes medidas e providências para a melhoria da prestação de serviços em condições de atendimento ao público pela unidade do posto de saúde da família, PSF, do bairro dos Padeiros, quais sejam: a instalação de bomba em Poço Caipira, para garantia do fornecimento de água potável ao referido equipamento de saúde. B. Instalação de linha telefônica fixa com acesso à internet e interligação com a rede de computadores e servidor central do Sistema Municipal de Saúde. C. Disponibilização de caixa térmica para o transporte de materiais biológicos coletados para exames clínicos e D. Fechamento do referido equipamento através da instalação de gradil e portão. Justificativa. Trata-se de justa proposição que visa impor melhoria na prestação de serviços pelo equipamento de saúde PSF do bairro dos Padeiros, notadamente para a garantia de sela servida de água potável, elisão das dificuldades de comunicação através da instalação de linha telefônica e interligação com a internet e servidores de dados da saúde, além da resolução de outros problemas de ordem estruturais que impedem o pleno e eficaz atendimento à população local. Plenário para durar 5 de junho de 2020, Vanderlei Conceição Ferreira, vereador. Indicação número 68 de 2020, Marlos Martins Feitosa, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, indica ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ales Corsato, que determine ao setor competente da municipalidade a realização de estudos a fim de viabilizar eventual projeto administrativo para a concessão de isenção do percentual de 100% sobre os tributos e taxas incidentes sobre os comerciantes locais, e pelo período que perdurarem os efeitos econômicos financeiros da pandemia pelo Covid-19.
Justificativa. Trata-se de justa proposição que visa desonerar os comerciantes locais do pagamento de taxas e tributos incidentes sobre suas atividades pelo período de restrições impostas pelo Covid-19. Plenário para Durables, 8 de junho de 2020. Marcos Martins Feitosa, vereador. Indicação número 69 de 2020. Maria Aparecida da Silva, vereadora desta augusta Casa de Leis, ao final subscrita no uso de suas atribuições legais, indica ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ales Corsato, que determina os setores competentes da municipalidade, secretarias de gestão, finanças, higiene e saúde, a realização de estudos de impacto financeiro, objetivando a concessão de aumento dos valores nominais do piso salarial dos técnicos de enfermagem e motoristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, SAMU. Justificativa. Trata-se de justa proposição que visa reparar eventuais distorções e defasagens no piso salarial dos técnicos de enfermagem e motoristas, SAMU, além de valorizá-los frente às ações de controle e combate da pandemia pelo Covid-19. Plenário para Durables, 8 de junho de 2020. Maria Aparecida da Silva, vereadora. Indicação número 70 de 2020. William Soares Rodrigues, vereador desta augusta Casa de Leis, ao final subscrito no uso de suas atribuições legais, indica o excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ales Corsato, que determina o setor competente da municipalidade, secretarias de obras, a realização dos serviços para a retirada de tocos de madeira e entulho em ponto de manobra de veículos de transporte coletivo, ônibus pertencentes à empresa concessionária de transporte intermunicipal, Viação Miracatiba, no Distrito dos Barnabés, a fim de facilitar a operação das linhas e elidir o risco de danos aos veículos no local. Justificativa. Trata-se de justa proposição que visa a realização dos serviços de zeladoria e retirada de tocos de madeira que prejudiquem a manobra. Plenário para Durables, 8 de junho de 2020. William Soares Rodrigues, vereador. Está aberta a inscrição de vereadores para uso da tribuna no período do expediente. Não havendo vereadores inscritos, passo para o período da ordem do dia. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos projetos a serem deliberados. Senhor presidente, informo que nessa secretaria não há projetos a serem deliberados nessa sessão. Não havendo projetos a serem deliberados, passo para o período da explicação pessoal. Está aberta a inscrição de vereadores para o uso da tribuna no período da explicação pessoal. 2 minutos. Que isso, Jesus. Tá.
É isso aí. Convido o vereador William Soares a fazer uso da palavra. Senhor presidente, peço aqui as dispensas das formalidades, por já ter usado essa tribuna. O Abel, por um motivo pessoal, ele teve que se ausentar da sessão, mas eu queria informar o vereador que acredito que quem passou a informação para ele se equivocou. Porque eu consultei o jurídico dessa casa, consultei o contador dessa casa, e os nossos dois representantes falaram que não chegou nenhuma informação para a Câmara. Esse foi um dos motivos, né, e o pedido deste requerimento. Eu vou aproveitar aqui também para falar, e até agradecer ao vereador Abel pela intervenção que ele fez, né, mas ainda não, a subprefeitura do Barnabés não atendeu, que é a retirada dos tocos, né, aquelas madeiras lá que estão no ponto final do ônibus do Valo Velho, que está atrapalhando muito a manobra dos ônibus lá. Então, a gente pede essa indicação ao executivo, né, que atenda, que faça a limpeza para poder facilitar um pouco a manobra dos ônibus, né, que atende aqui a nossa população. E sobre a indicação 67 do vereador Vanderlei, parabéns, vereador, pela sua indicação, ela responde um requerimento que eu fiz aqui no início do ano sobre o PSF dos padeiros, requerimento este que foi reprovado pela casa, pedindo realmente a questão da estrutura do PSF, que ele foi inaugurado às pressas. Na sua fala, o prefeito ainda ofendeu todos os funcionários da saúde, dizendo que ele tinha pressa de inaugurar lá para poder separar o covil de cobras, né, das pessoas que estavam ali, que não trabalhavam, e inaugurou o PSF dos padeiros. Mas está aqui, na indicação, hoje, do vereador, mostra que ainda tem as mesmas necessidades lá. Com certeza ainda, como não responderam, mas o imóvel deve estar ainda com o seu aluguel atrasado. Os nossos servidores lá não têm um sinal nem de internet, nem de telefone para poderem se comunicar. Não estão conseguindo fazer a coleta de exames, prejudicando e muito a população. Porque a população vê lá a unidade instalada, mas sem atender o povo. Então não tem realmente a condições de estar trabalhando. Prejudicando não só os nossos servidores públicos, mas como toda a população do bairro dos Padeiros, Soares, Sama, Laranjeiras, que é atendido pela unidade. Então, já que o executivo não escutou, né, e não quis que responder um requerimento que foi apresentado aqui no início do ano, que pelo menos acate o pedido do vereador de base dele, que faça realmente a inauguração do PSF dos Padeiros, né, não só uma inauguração de mentirinha. Então, eu peço aqui, parabéns, vereador, mais uma vez, pela sua indicação, parabéns aqui aos vereadores que aprovaram essa indicação, e que o executivo realmente faça a verdadeira inauguração do PSF. Convido o vereador Marlos Martins Feitosa a usar a palavra. Senhor presidente, por já ter feito uso da palavra, peço dispensa das formalidades. Muito bem, hoje venho em tribuna aqui falar a respeito da indicação de número 68, feita por mim, que pede aí ao executivo que analise a viabilidade de isentar os comerciantes nesse período aí de pandemia, onde todos os comércios aí, a maioria, pelo menos, com exceção de alguns serviços essenciais, estão fechados aí, né?
E fica difícil de um comerciante sobreviver desse jeito. É polêmico essa fase que a gente está vivendo, a gente escuta tanta coisa, a gente fica sem saber até no que deve acreditar ou não. Essa doença, sem sombra de dúvida, ela é terrível, assola o mundo, né? E aqui no Brasil a gente está sofrendo consequências terríveis com ela. Mas, diante de ser uma doença desconhecida, nova, acho que tem muita coisa errada por trás disso, que a gente talvez um dia vai entender, mas hoje realmente a gente separar o que é verdade e o que é mentira, e o que é interesse de alguns, está muito difícil. Isso dificulta a superação do problema gravíssimo que o mundo vive e que o Brasil vive, nosso município, enfim. A gente vê números aí verdadeiramente dentro do nosso país discrepantes, né? E aí a gente fica falando, a gente pensa em quem devemos acreditar. A gente tem aí números aqui, por exemplo, em São Paulo, que tem hoje 8.200 e poucas mortes por Covid. Rio de Janeiro, que fala em mais de 6.000. Estado do Ceará, meu estado natal, hoje com mais de 3.600 mortes, né? Aí a gente confronta com outros estados, igualmente populosos, igualmente problemáticos, como todos os estados têm problemas financeiros de várias naturezas, enfim. Como, por exemplo, Rio Grande do Sul, vem para 258 mortes. Aí o estado de Minas Gerais, que é uma imensidão, com 300 mortes. O Distrito Federal com 191 mortes. Santa Catarina com 150 e poucas mortes. Quer dizer, a discrepância é muito grande nesses números. Eu analiso isso e vejo que, assim, alguém está mentindo. Né? Alguém está mentindo. E qual que é o intuito disso? Né? A gente vê que alguma coisa está errada. O que anuncia números baixos que está mentindo? Ou esses que anunciam os números super altos aí? Alguém está querendo se beneficiar de uma coisa terrível que está acontecendo. Né? Então é realmente difícil da gente distinguir o que é verdade hoje referente a isso e o que é mentira. Né? O que é verdade, assim, é fácil a gente distinguir de que realmente é um mal terrível que assola o mundo. Mas de como lidar, né? De como se prevenir e de como devemos levar a nossa vida, acho que estão assim, fazendo disso uma coisa ruim demais para todos. E, enfim, a gente espera que isso acabe, né? Mas eu acho que num curto prazo normal, igual era, eu acho difícil ficar, né? Infelizmente, né? E a gente tem que conviver com essa situação terrível, né? Mas vamos seguir adiante e vamos fazer o que nos cabe aí. Vamos lutar, né? Quero falar também a respeito da sessão passada. Tivemos aí uma certa turbulência na casa, isso é fato, não há de se negar, e ficou muito evidente as diferenças de opiniões que temos. Isso é natural, faz parte do processo democrático. E entramos aí numa discussão, ao meu ver, poderia ter sido evitado muita coisa, mas chegou aí a situação desconfortável acho que para toda a casa, né? E eu acredito que isso aconteceu devido a uma série de erros
que poderiam ter sido evitados, eu acredito, né? Mas, infelizmente, veio a acontecer, né? Não acho que sai ninguém vitorioso nisso. Todos somos perdedores com uma situação dessa, né? Eu acredito, que o que levou a isso, na maior parte, pode ter sido uma maneira aí, talvez, arrogante, prepotente, né, de se lidar com tudo, né? Mas quero dizer que, assim, as opiniões são diversas, às vezes se opõem, mas o que tem que ser mantido acima de tudo, ao meu modo de ver, dentro dessa casa, é o respeito pessoal por cada um, né? Isso sim é importante. As ideias podem ser divergentes, mas o respeito um pelo outro dentro dessa casa, acredito que deve ser mais importante que tudo, né? Porque a política nos leva a essa diversidade de pensamentos e de ideias. Normal, isso é natural, né? Mas, uma vez que isso passa a afetar a vida pessoal, um agredir o outro de forma pessoal, isso já passa para um outro campo onde se cultiva um inimigo. E o inimigo, às vezes, que você faz hoje, ele perdura por uma vida. E a política, ela é momentânea e passageira, né? Isso é provado. E hoje estamos aqui, vereadores, somos em 11 nessa casa, né? E amanhã, qual de nós estaremos aqui de novo? É difícil saber, né? É difícil saber. Se a gente pegar aí o passado recente, o nosso município tem a característica de não reeleger quem está na casa, né? Poucos voltam, né? Sempre tem voltado 1, 2, dos 11, 3 no máximo, nunca mais que isso. Então, o que eu quero dizer com isso? É provável que isso se repita de novo ou não, né? A gente não sabe, mas pelo histórico recente, pode ser que isso se repita. Então, muitos de nós talvez não estaremos aqui numa próxima legislatura, né? Meu colega Williams, aí, meu parceiro aí de 2 legislaturas com essa, tá aí, ele já é candidato, né? Não é mais candidato a vereador, então esse já não vota como vereador aqui, né? É um exemplo claro. Mas o que eu quero dizer com isso é que a política, ela pode ser passageira na nossa vida, os momentos políticos, mas o respeito pessoal, individual por cada um, esse aí a gente vai carregar para sempre. E às vezes aí uma coisa maldita, mal falada, leva a um constrangimento que pode ficar difícil de retornar, né? E aí, o porquê se criar um inimigo, uma inimizade que pode perdurar uma vida, a troco do quê? De um momento político? É assim, meus amigos, meus colegas. Eu acredito que não vale a pena, né? E eu não tenho esse posicionamento. Eu acredito que o respeito tem que ser mantido acima de tudo, né? Fica aí as minhas palavras aí para reflexão de todos. Agradeço mais uma vez pela atenção e que nosso Senhor Deus, grande arquiteto do universo, possa nos conduzir de volta às nossas residências e encontrar tudo em paz. Obrigado. Convido o vereador Francisco Vitorino de Moraes a usar a palavra.
Boa noite a todos. Quero pedir a dispensa das formalidades por já ter usado o microfone hoje, aos internautas, novos colegas vereadores, aos servidores da casa. Eu quero citar aqui hoje da indicação do vereador Marciano perante o bairro do Soares, Maria Francisca Soares. É uma rua que já tem uma briga deste vereador aqui, uma briga de 8 anos para trás, na época de 2008, uma briga também do vereador William. Aquela rua, através a outras gestões que passou, não cuidaram daquela rua, e aquela rua, por ser uma rua denominada, ela se fechou, né? E aí os moradores de lá veio pedir para mim para que viesse a limpar, fazer a limpeza e pedir para poder fazer as podas das árvores, porque na verdade já tinha virado uma mata fechada, uma rua denominada. Aí eu conversei com o prefeito Aires. O Aires arrumou o pessoal para estar tirando os pinheiros lá. Só que daí começou o período da chuva. E não tinha como estar mexendo para poder fazer a limpeza. E aí a semana passada fui procurado por um dos moradores de lá. Aí prontamente liguei para o Aires. E o Aires ficou de ver para mim a possibilidade de estar fazendo o serviço. Porém, é um serviço que a gente já tinha pedido lá atrás. Através da chuva, parou, né? Mas agradeço o empenho do vereador Marciano, porque, na verdade, 2 cabeças, 2 pedidos, fortalece. E 11 pedidos de todos os vereadores seria muito mais importante para que viesse servir a população lá do bairro do Soares. Que, na verdade, a população tinha perdido o direito de ir e vir por ser uma rua denominada, né? Então, é um trabalho desse vereador, juntamente ao vereador William Soares. Parabéns ao prefeito, parabéns ao novo pedido do vereador Marciano. Só que eu acho que vai ser meio difícil, mas nada impossível, porque tem uma área lá que o pessoal, gestões passadas, nada contra a população de lá, mas talvez até a pessoa já comprou a obra pronta, né? Devido à largura da rua. Né? Que tem lugar que não dá 6 metros e é difícil a pessoa conseguir passar para fazer a ligação da energia. Mas parabéns desde já, vereador Marciano. É assim mesmo, um ajudando outros para servir a população. A questão da lotérica, o que veio a me despertar uma preocupação muito grande, através da aglomeração da população na lotérica. E aí, esse pedido deste vereador, estava passando, esse pedido também que eu estava passando junto com o nosso diretor Léo lá, e prontamente já fiz esse pedido. O Léo consultou o nosso jurídico para ver a possibilidade de estar ampliando, né? Porque o espaço físico, porque ali realmente está aglomerado e é preocupante, porém, nessa pandemia que nós vem passando no Brasil, né? E nosso Juquitiba, o contágio está aumentando, a preocupação aumenta muito mais. Nós hoje com 74 casos confirmados, entendeu? A população, vamos se atentar, gente, que não é brincadeira, entendeu? Eu sei que todo mundo tem que ganhar o seu pão do dia a dia, mas vamos se prevenir, gente, tá? A questão do repúdio da Vivo é muito importante, já falei também agora, porque
a Vivo em Juquitiba, a Vivo está morta, né? Nós estamos refém desta operadora. Vamos se atentar, todos os vereadores, vamos tentar marcar com o jurídico aí para ver o que pode fazer, para ver se viabilizar um melhor atendimento para a população de Juquitiba, que eles merecem, a comunicação decente. Quero falar também aqui, nosso asfalto novo dos Rita, porque lá no bairro dos Rita tem que ver, junto com o jurídico, junto com o executivo, o que pode estar fazendo para estar ajudando a população lá. A questão de calçada, foi feito o asfalto, né? E não tem o passeio da população. O pessoal tem que estar andando na pista. Aí vão ver junto com os moradores, quem tem condições de estar ajudando, o prefeito, que eu tenho certeza que ele vai estar junto com a população lá, ver um melhor meio para poder ver se consegue fazer as calçadas para a população ter o direito de ir e vir. Parabéns também ao prefeito, mais uma obra no Barnabé, na Curió, dando continuidade. Ao nosso menino de ouro, Júnior, parabéns, menino que não mede esforço para trabalhar. O Aires, ele escolheu as pessoas certas. Parabéns, Aires, parabéns aos funcionários. Agora, citando aqui, do PSF, Bairro dos Padeiros. É um sonho desse vereador, né? Tudo bem que teve que abrir meio às pressas, né, Ireneu? Nós, como fazia parte do nosso governo do Aires, né? E fazemos parte ainda, foi aberto às pressas. Mas se não abrisse às pressas, nós perdíamos o recurso, e é um recurso muito importante que é da saúde, que a gente sem saúde não vai em lugar nenhum. Tem que fazer os reparos? Tem que fazer os reparos. Eu estava, no sábado passado, veio até a mim que a bomba tinha dado problema. Eu fui até a secretária, não achei a secretária, achei a Cléria. E aí passei para a Cléria. O mais rápido possível, eles já mandaram a bomba lá. Não sei se deu defeito mais uma vez, mas eu me propus em estar ajudando, né? Se de repente tinha dado problema, eu ia até ajudar a comprar. Eu ia comprar a bomba lá. Mas aí a Cléria falou que já tinha arrumado, né? Talvez pode ter dado problema também. Porque é um negócio eletrônico, né? Pode ser que colocou e já dá problema logo em seguida. Tem os reparos para fazer. Mas eu agradeço desde já. Vamos estar melhorando. Estamos finalizando o final do mandato. Se não conseguir arrumar até o final do mandato, vamos pleitear a reeleição e vamos dar andamento em 2021, né? Mas eu acredito que nós vamos conseguir finalizar e dar realmente o direito da população usufruir daquele local, que é o lugar que a gente cuida da saúde, né? E desde já, boa noite a todos e fique com Deus. Pela ordem, senhor presidente, por ter sido citado, eu gostaria de fazer o uso da tribuna. Passou, vereador, tem que ser na seguida, na sequência. Entendeu? Senão foge o assunto. O assunto está sendo citado até agora na casa, mas tudo bem. Vamos Tá. respeitar o direito do senhor. Não, é o correto, tá? Tem que ser na sequência. Assim que o vereador terminou de falar, o senhor pode pedir a palavra. Tá ok? Presidente, pela parte, fui citado na tribuna e queria fazer pronunciamento aqui. Com a palavra, o vereador Irineu Machado. Vamos começar cumprimentando o presidente Jorge Soares Godinho, o vice-presidente Francisco, secretária Maria Aparecida e os pares vereadores. E eu até pedi desculpa, né, os internautas de plantão. As coisas a gente até vê alguns. Eu acho que nós aqui, como vereador, nós também temos que ter uma compreensão com alguns vereadores, porque
Alguma vez todo mundo quer. Então, eu acho que a melhor coisa que tem é sempre apaziguar. Eu sou um cara bem apaziguador, que as coisas não é no trancos e barranco. Mas, umas coisas sentar, quero agradecer a Deus, agradecer minha família, por e dizer desse momento aí que nós estamos passando, e um momento ruim para o município, para o Brasil, para o mundo, entendeu? Também não poderia deixar de agradecer o setor da saúde do município de Juquitiba, cumprimentando em nome de todos os funcionários da saúde, em nome da Roberta Rocha, da Crélia, que são pessoas que você consegue estar pondo em ordem essas coisas. Até eu pensei que o negócio era mais coisa, eles estão pondo em ordem, então a gente tem que agradecer, porque quando essas coisas começou a aparecer perto de casa, e quando começa a aparecer perto de casa, daí você vê como que existe a administração. Existe alguns fracassos, mas isso não é... Às vezes as pessoas falam, é orçamento. É orçamento. É a mesma coisa, eu vejo o vereador, alguma vez, falar nos 3.800.000 do governo federal. Esse é um dinheiro que não veio no município até hoje, vai vir, mas pode não ser os 3.800, e é para cobrir receita. Não é para comprar remédio, pode até comprar, mas não é para comprar remédio, não é para fazer, é para cobrir a receita, as perdas do município. Então, é as coisas que as pessoas, alguma vez, o internauta, ele se engana, né? Ele acha que é para pôr tudo na saúde. Não, é receita para cobrir o que, no momento, não foi, o orçamento vai cair. Então, serve para fazer pagamento, é receita do município. Então, para que os internautas tenham sabedoria, que o dinheiro ainda não está na conta, e além de não estar na conta, talvez diminua. O governo tem outros, entendeu? Via hoje também falar aqui de aumento, de recuperação de salário. Recuperação de salário... Vereador, mantenha só no que o senhor foi citado, por favor. Entendeu? Ok? Como o senhor foi citado na área da saúde, o senhor permaneça na área da saúde. Então, e é a área da saúde isso aqui. Sim. Foi citada a área da saúde. Hoje, nós não podemos ter aumento de salário até 2021, dia 31 de dezembro, é uma lei federal. Então, quem está impondo isso aí, não adianta. As pessoas, uma vez, não podem enganar os outros. Eu não acho que não deve ser assim. Eu acho que tem que, primeiro, existe uma lei para ser cumprida, entendeu? É uma lei federal, aonde que nós não podemos ter reajuste, isso em todo o setor da saúde, polícia militar, o exército, ninguém vai ter aumento. É uma lei. Agora, tudo isso tem que olhar em orçamento, porque é tão fácil. Eu estou vendo gente aqui querendo muita coisa com o orçamento nosso. Orçamento nosso, acho que o prefeito ele corre atrás, tem bastante. Nós temos aí hoje, o município, queira ou não queira, está cheio de obra, vai fazer obra, e é um trabalho que o prefeito se esforça, a administração está aí para isso. Agora, também eu acho que como nós estamos chegando num calor, daí algum quer explorar algum lado dessa forma. Eu quero, até falando do vereador Marlos, as coisas precisam maneirar, porque nós estamos de passagem. Pode ser que o ano que vem nós não esteja aqui. Nós estamos vereador hoje, e daí na coisa, que nem eu já vou não estou nem aguentando mais trabalho de caseiro, mas alguma vez eu tenho que... Vereador, por gentileza, só não fuja o assunto, por favor. Tá, então vou encerrar. Então são coisas que ainda eu queria falar, mas outra semana eu vou falar, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Pela ordem, senhor presidente, foi citado pelo vereador Francisco, gostaria de usar a palavra. Com a palavra, o vereador William Soares. Antes de iniciar minha fala, peço pela ordem aqui que conste em ata a citação do vereador Francisco referente ao vereador Irineu.
E o Francisco me citou aqui em relação a Maria Francisca Soares. Realmente, vereador, é uma rua que foi denominada em 2005, 2006. O vereador era o vereador Rogério, e fizeram uma boa manutenção na época. Ele oficializou, fez uma homenagem para uma antiga moradora lá da rua. E depois disso, né, passou um tempo, e a ausência do poder público fez acontecer o que ocorreu naquela rua, né? O abandono do poder público de estar próximo da população fez com que aquela rua ficasse intransitável. Mas parabéns pela indicação que o senhor fez. Já de início eu acompanhei ela. Agradeço também o apoio que o senhor deu. Parabéns ao vereador Marciano. O trabalho que foi feito lá ficou muito bom. E os vereadores, os moradores lá realmente necessitam dessa extensão de rede que há muito tempo nós estamos brigando, né? Agradeço aqui a parte. Gostaria de fazer as minhas considerações finais aqui sobre hoje, né? Como falamos aqui de conviver hoje com essa pandemia, com essa situação. É muito preocupante mesmo. Juquitiba hoje atingindo seus 74 casos, né, confirmados. Hoje, infelizmente, mais um óbito do nosso amigo Cristi, né, conhecido por todos aí, infelizmente veio a falecer. Quero estender meus pesares aí a todos os familiares, todos os amigos. É muito chato, né, muito triste para a gente, mas infelizmente está aí, como disse o vereador, todos nós aí estamos correndo esse risco. Hoje o comércio, eu sou um cara que sempre batalhei em cima de tentar flexibilizarmos a abertura dos comércios, tudo isso aí, entendeu? Mas com o andar da carruagem hoje, com esse aumento mesmo dos casos em Juquitiba, é muito preocupante. E o que me leva a uma preocupação ainda maior é com a própria população, que parece que nada está acontecendo. Quem olha o movimento na rua hoje, gente, é impressionante. As filas de banco, fila de lotérica, os comércios, os farmácias, hoje a gente vê bancos, uma situação que... Será que a população está dando ciência do que está acontecendo? Eu gostaria de pedir aqui já, vou fazer esse comunicado ao senhor prefeito, que ele volte à ativa com o carro de som, com a orientação, posicionando a toda a população dos casos que estão hoje, que nós temos hoje no município, a quantidade de casos, orientando tudo isso aí, porque é preocupante, né? E a gente vê, e hoje 74 casos, né? Aonde nós vamos chegar com isso? Na situação, eu vendo a nossa população, da maneira que eles estão hoje nas ruas, eu vejo Juquitiba hoje uma situação atípica, porque eu vejo o movimento da cidade hoje maior. Quem acompanha a cidade hoje, nós temos um movimento de fluxo de pessoas na rua maior do que se fosse um dia normal, como era antigamente, antes da quarentena. Hoje, quem está vendo hoje a quarentena, vivendo hoje o momento da quarentena no município de Juquitiba, hoje, é atípico, é muita gente, é maior do que o dia comum, como se fossem os dias normais anteriores. Então, nós precisamos ver o que está acontecendo. É preocupante. Aonde nós vamos parar com isso? Então, eu vou pedir ao seu prefeito, ao pessoal da saúde, que volte, então, tinha um carro de som, aí parou, agora acho que tem que voltar a orientação. Não estou falando de maneira alguma de querer prejudicar o comércio. Acho que o vereador colocou aqui, é muito válido, de dar uma isenção aos comerciantes. O que a gente puder fazer para ajudar o comerciante é de grande valia. E o seguinte, nós precisamos fazer com os comerciantes hoje, como a gente fala de flexibilização, né, de tentar fazer com que eles trabalhem, mas... O maior problema não é o comércio aberto ou comércio fechado. Eu não vejo uma forma do comércio aberto ou comércio fechado tirar as pessoas da rua. Porque o comércio fechado, as pessoas estão na rua. Então, qual que é a diferença? Então, que abre os comércios, então? Porque a gente não consegue tirar as pessoas da rua. A maior preocupação nossa é o círculo de pessoas que estão na rua. Eu acho que o comércio aberto ou comércio fechado não vai mudar em nada esse quadro. As pessoas vão continuar nas ruas. Agora, o que fazer? Não tem como você chegar para uma pessoa, abordar ela na rua e falar, vai para a tua casa. Isso nós sabemos que não pode ser feito.
Mas tem que sim fazermos uma situação de conscientização. Isso sim. Nós podemos, é que eu vou pedir ao Executivo que ele faça, então, uma maneira de conscientização à população do risco e da gravidade, né, do problema hoje. Do problema hoje aqui na nossa cidade. Então, é essa a minha preocupação mesmo com tudo isso aí. Gostaria que os nobres vereadores aí compartilhassem isso juntamente, né, com essa preocupação, porque nós temos famílias, nós temos aí os nossos entes queridos, e eu acho que nenhum de nós queremos que isso ocorra, não só em nossa família, como em qualquer outro familiar aqui na cidade. Então, e hoje nós não temos estrutura, né? O grande problema é esse. A gente vê uma situação de Estado hoje saturado na saúde, e daqui a pouco nós vamos sobrecarregar a nossa saúde aqui no município. Até hoje, graças a Deus, nós não precisamos usar dos respiradores que nós temos no município, mas pelo andar da carruagem aí. Agora, o respirador nosso provavelmente deve ser o último estágio, né? Pelo amor de Deus, é isso que nós não queremos de maneira alguma. Espero que não necessitem de chegar a esse estágio aqui em nossa cidade. Então fica aí essa preocupação desse presidente, e eu sei que é a preocupação dos demais vereadores, né? E vamos tentar aí, então, conversar com o prefeito para conscientizarmos a população. E aqueles que puderem levar essa mensagem de conscientização à população, porque o círculo de pessoas, eu vejo, porque estou ali na avenida, você olha o círculo de pessoas, de carros, de transeuntes, é absurdo, tá? Então, essa é uma preocupação minha, então fica aí a todos os nobres edis. Nada mais havendo a tratar, agradeço a Deus pelos trabalhos. Pelote, senhor presidente, o senhor me permite só uma consideração final? Sim, vereador, se for sobre o assunto do Covid? Não, uma consideração final, o senhor me permite? Não, vereador, aí não, tá? Está no direito do senhor presidente. Ok. Nada mais havendo a tratar, agradeço a Deus pelos trabalhos realizados e declaro encerrada esta sessão. Obrigado e boa noite a todos.